Thiago Almada de volta no Botafogo? Mais choradeira, Zico critica gramado sintético mais uma vez. Agora é oficial, Botafogo ganhará 87 milhões de reais só para pisar no Super Mundial. E além disso, vamos acompanhar aqui Globo Esporte, Papo de Craque, todos os programas que falaram do Botafogo nessa manhã de quarta-feira. Tá chegando a hora de enfrentar o Palmeiras e iniciar o Brasileirão, rapaziada. Então, para começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícias do Fogão, temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, né? Vários valores diferentes. Ajuda muito a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui, fazer um bom serviço todos os dias, sendo o canal que mais posta horas diariamente somadas sobre Botafogo no mundo, tá? Aqui em cima, Live Pix. Ali do lado, ali em cima também, o rafoguense10@gmail.com é o e-mail do canal. Você pode mandar uma proposta aí de uma parceria, um merchan, um jabá aqui no canal. E é o nosso e-mail, também é o nosso Pix. Quiser mandar qualquer valor, centavos, são muito bem-vindos. Então, vamos parar de enrolação? Bora pro vídeo e depois a gente comenta as notícias. Outro grande jogo desta primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Pode pôr aí na tela os dois últimos campeões, Palmeiras e Botafogo. E nos últimos confrontos, uma vitória do Verdão, um empate e 4 vitórias do Glorioso. As análises, os comentários, tudo do Campeonato Brasileiro conosco aqui. F360 de segunda a sexta, de 9 às 11 da manhã. Bora falar de Campeonato Brasileiro, começa nesse fim de semana e domingo tem um jogaço já. Botafogo e Palmeiras ao vivo aqui na tela da Globo às 4 horas da tarde. Campeão no ano passado, o Igor Jesus está em busca do bicampeonato e o Edson Viana bateu um papo com ele. Igor Jesus é o nome da emoção! Artilheiro, camisa 99! Penteado estiloso? Tem. Comemoração cheia de carisma? Check também. Títulos importantes? 2, enormes. Libertadores, Brasileiro. Ou seja, Igor Jesus conta com um pacote completo para conquistar a garotada do Botafogo. Eu vou ter uma ajuda para fazer essa entrevista com o Igor Jesus. Alguns pequenos torcedores e torcedoras do Botafogo mandaram perguntas para ele, que tem uma relação muito especial com a criançada, né, Igor? Tá preparado? Claro. Qual foi o seu gol mais bonito com a camisa do Botafogo e o mais importante? Eu acho que foi contra o Palmeiras, porque se tratava de Libertadores, um jogo onde poderíamos fazer história. Nas oitavas de final da Libertadores, primeiro jogo. Onde eu ataquei as costas do zagueiro, dei um jogo de corpo do zagueiro e pude concluir em gol da melhor forma. Quem tá falando aqui é o Nilton Santos e eu vim te perguntar se você ficou ansioso para jogar a final da Libertadores. Eu acho que foi a noite mais longa da minha vida. A ansiedade estava ali no peito, olhava o relógio, não passava a hora. Igor terminou 2024 valorizado, depois de 8 gols e 5 assistências pelo Botafogo. Você teve propostas para sair do clube, propostas importantes do futebol europeu. O que fez você decidir ficar no Botafogo? Eu acho que o sentimento que eu criei dentro do clube, acho que é uma coisa surreal. Então, acho que eu poderia ficar aqui mais um pouco. Até porque tem um Super Mundial que é uma vontade minha também de disputar. Igor quer participar da reformulação do ataque, no estilo do novo comandante Renato Paiva, que quer vê-lo saindo menos da área. Ele tem me cobrado bastante em relação a isso, de estar ali para uma bola rebatida, para quando tiver a sobra ali, a oportunidade de finalizar em gol. E quem sabe recuperar um lugar na seleção, que ele perdeu na última convocação. O nosso começo de ano eu acho que prejudicou um pouco, mas eu não me abalo em relação a isso, eu somente tenho que continuar trabalhando para quando eu tiver a oportunidade novamente aproveitar da melhor forma. Seguinte, vamos falar do Botafogo aqui no Som na Transamérica. Quem fala do Fogão é o Rodrigo Brandão. Vai, Brandão, manda aí.
Muito bem, Canta. Tá chegando o dia da estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Faltam 4 dias. Domingo, a equipe viaja para São Paulo, onde encara o forte time do Palmeiras. É o início da trajetória do Botafogo no Campeonato Brasileiro, buscando o tetracampeonato. E pensando no início do Campeonato Brasileiro do ano passado, o time do Botafogo teve muitas modificações. Por exemplo, Thiago Almada e Igor Jesus sequer tinham chegado. O Alexander Barbosa, o John e o Savarino começaram o primeiro jogo contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro do ano passado no banco de reservas. E aí fica a pergunta: o time que estreou no Brasileirão do ano passado é melhor do que o atual time, o time que vai estrear no Campeonato Brasileiro desse ano contra o Palmeiras? A gente vai fazer a comparação. O time do ano passado teve Gatito Fernandes no gol, Matheus Ponte na direita, Lucas Alter e Bastos formaram a dupla de zaga e o Marçal era o lateral esquerdo. Gregory e Marlon Freitas já eram titulares naquele time. E o quarteto ofensivo tinha Luiz Henrique, Jefinho, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Ou seja, do time titular do ano passado, apenas 3 jogadores seguem como titulares esse ano: o Bastos, o Gregory e o Marlon Freitas. Outros 4 jogadores ainda fazem parte do elenco: o John, Matheus Ponte, Marçal e Jefinho. Para domingo, o provável time deve ter o John, Vitinho, Bastos, Alexander Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Santiago Rodrigues, Arthur e Igor Jesus. Para a janela do meio do ano, certamente o Botafogo vai se reforçar. O Wendel, por exemplo, já está contratado, chega em junho e vai brigar pela titularidade. Provavelmente será titular nesse time, sem falar em outros jogadores de posições que o Textor vai contratar visando a disputa do Super Mundial de Clubes. O clube perdeu muitos jogadores, na sua grande maioria jogadores reservas. Foram 15 saídas ao todo e 10 chegadas, 11 com o Wendel. Os reforços precisam e vão chegar, principalmente a de um atacante centralizado para fazer sombra ao Igor Jesus. Mas para essas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o time já está definido. E aí eu deixo a pergunta: o time que vai estrear no domingo é mais forte do que o time que estreou no Brasileiro do ano passado? Tá aí uma boa enquete para a gente fazer com os nossos ouvintes, né, Canta? Verdade, meu parceiro Rodrigo Brandão com as informações do Botafogo. Mudou muito, meu parceiro Gabriel Farias, tá aí o Brandão, citando o time do Botafogo que inicia o Campeonato Brasileiro do ano passado, né? E com derrota pro Cruzeiro, foi um jogaço, inclusive, acho que foi 3x2, exatamente. Eu narrei esse jogo aí. Foi 3x2, o Barbosa muito louco nesse jogo, foi expulso. Sim, mas não começa jogando, tá? Não, ele entra e é expulso. Ó, pra gente bater então de novo a escalação daquela equipe. Gatito Fernandes comparando com o John hoje. Quem você prefere? Eu acho que o John é melhor. Matheus Ponte e Vitinho, eu acho que não tem muita diferença de um pra outro. A zaga era Alter e Bastos. O Vitinho é melhor que o Ponte. Eu acho que mais maduro, eu diria. Não sei se é tão melhor, não. Zaga, Lucas Alter e Bastos. Hoje a zaga Bastos e Barbosa. Acho que a zaga de hoje é melhor. Marçal era o lateral esquerdo. Hoje é o Teles. Pô, salto de qualidade muito grande. Marlon, Freitas e Gregory seguem sendo os dois volantes. Né? Aí era um quarteto de frente, né? Luiz Henrique, Júnior Santos, Tiquinho e Jefinho. Eu comparo rapidamente aqui, sei lá, Jefinho e Savarino, já dá pra dizer que o Botafogo melhora com o Savarino. Tiquinho e Igor Jesus, dá pra dizer que o Igor Jesus subiu muito a qualidade na comparação com o Tiquinho. O Luiz Henrique venceria o Arthur numa disputa. E aí teríamos, sei lá, um Júnior Santos sobrando aí contra algum outro jogador. Hoje seria o Santos Rodrigues. Santos Rodrigues, Cara, eu acho o time dessa estreia de brasileiro, em tese, melhor que o time que estreou no ano passado. Mas é uma boa comparação do que fez o Rodrigo Brandão. E é bom porque isso leva a gente a debater aquilo que o Textor tem falado, que o time dele, no início desse ano, o time da primeira janela desse ano é melhor do que o time da primeira janela do ano passado. E eu concordo. E ainda tem a questão do momento. Né? O Luiz Henrique, naquele momento, ainda não era o Luiz Henrique. Não. Era um cara que tinha passado por uma lesão, tinha jogado muito pouco. Nem tinha Almada, não tinha Igor Jesus. Eu acho que faz sentido. Isso que o Textor falou faz sentido. O time que inicia o brasileiro dessa vez é melhor. E lembrando, Botafogo não precisa ser campeão brasileiro no primeiro turno. Ele foi em 2023, a gente viu o que aconteceu, né? Botafogo precisa ficar no bolo ali. E eu acho que esse time, de momento, é mais que o suficiente pra ficar no bolo. Zico critica a grama sintética. O choro não para mesmo, né? Não é para futebol, é para shows. No mundo todo não tem mais, porque o Brasil, pentacampeão, tem. O gramado sintético voltou a ser criticado por Zico. Em entrevista ao canal Achismos TV, acho que melhor nome que esse para essa pauta, para essa opinião do Zico não tem igual, né? Achismo. Apresentado pelo botafoguense Maurício Meirelles,
o ex-jogador reclamou do tipo de piso, citou lesões e vantagem técnica, além de comparar com outros países. Aí aspas para o Zico. Ainda bem que tem poucos campos. As lesões de grama sintética se tornam muito mais graves. Tirou do... né? Não sei de onde tirou isso. É um problema. Ela tem uma diferença grande em termos de quem usa e saiba usar. Ou seja, a questão não é meio lesão, né? A questão é que você está preocupado com o time que joga no sintético te dá um banho de bola. Não tem campo totalmente esburacado no Brasil. Quê? Não tem campo totalmente esburacado no Brasil? Nossa senhora. Que absurdo. Em um campeonato brasileiro, um time que joga 19 jogos em casa e 19 fora. Ele joga em campo diferente, coisa que só três times usam: Botafogo, Atlético Paranaense e Palmeiras. A maioria está botando um campo sintético no CT para se preparar para jogos como esse, que ficam mais rápidos. Bom, isso é uma choradeira, porque antes do sintético existir aqui no Brasil, existiam gramados de grama muito alta e gramados de grama muito curta. No de grama curta, o jogo corria mais. No de gramado alto, a grama atrasava o jogo, ficava um jogo lento. Então isso aí sempre existiu, não é culpa do sintético. Sobre as lesões, não tem nenhum estudo que mostre que tem mais lesões em gramado sintético do que em gramados naturais. Pelo contrário, eu acho um gramado com vários buracos, desníveis, né, tende a te causar lesões como torções de tornozelo, torção de joelho, rompimento do ligamento do joelho, né? Então, o gramado sintético lisinho pode causar uma questão de impacto maior, mas isso em gramados sintéticos de baixa qualidade. O do Botafogo, ele é totalmente similar, muito parecido com o gramado normal. É o mais alto nível de gramado sintético da FIFA. Então esse choro com o Botafogo não cola. Isso também não quer dizer que o time que ganha na grama sintética não ganha na grama natural. É lógico, né? Até porque nos últimos 3 anos, o Botafogo ganhou o último. E antes foram 2 do Palmeiras. O Palmeiras nos 2 campeonatos e o Botafogo nesse atual foram os melhores visitantes. Ou seja, eles ganharam quase o mesmo número de jogos em casa e fora. Então a questão não é de um ganho técnico para esses times que influenciam no resultado do campeonato, tá? Então isso aí acho que é choradeira. Não é isso. Mas ter um time bom e adaptado ali é muito mais fácil. A condição física é melhor. Você se prepara melhor. O jogo ganha muito mais velocidade. Então é choro. É por isso que eu falo que jogadores como Coutinho, Neymar, Lucas, Oscar, caras de mais idade, né? Todos eles estão reclamando do sintético. Por quê? Porque eles não aguentam a correria, a velocidade, o dinamismo desse jogo. O mundo todo não tem mais campo sintético. Tem na Inglaterra? Não. Tem na Alemanha? Tem na França? Na Itália? Na Espanha? Não tem. Porque no Brasil, que é pentacampeão, o grande campeoníssimo vai ter? Porque aqui, Zico, tem a maioria esmagadora de campos horrorosos. Tem poucos campos sintéticos, Atlético Paranaense, Palmeiras e Botafogo. Né? O mais antiquado é o do Atlético Paranaense, que é a primeira geração. O do Palmeiras vem um pouquinho mais recente. E o mais atual e o mais de última geração é o do Botafogo. E temos poucos gramados aí de muito boa qualidade. Eu cito aí a Arena Corinthians. A gente cita também o Beira-Rio, o Morumbis. Um outro estádio, o da Vila Belmiro, também é um bom gramado. Mas de resto, a maioria é de pastos de bezerro. Mineirão, Maracanã, Mané Garrincha, entre outros vários gramados horrorosos. É por isso que aqui tem sintético e lá não tem. Sem contar a Série B, tá? Sem falar a Série B. Lá na Inglaterra, por exemplo, até a 4ª divisão você vai olhar, é só tapete. Então não precisa de sintético lá. O ex-atleta pede mais investimento nos gramados para o futebol brasileiro. O campo sintético não é para o futebol, é para shows. Eles querem utilizar melhor o estádio. Na Europa, fazem isso, shows em estádios. Mas tem tempo de recuperação da grama. É uma pena, isso acaba atrapalhando tudo, porque não querem investir em campos melhores. Completou o ex-jogador que já havia se pronunciado em relação à crítica ao gramado sintético em outras ocasiões. Uma coisa pode acontecer, sabe, pode pedir, antes de pedir para acabar com o sintético, porque aí
em lugar de sintético para entrar um gramado ruim, é pedir que, além dos investimentos, se diminua o calendário. Reduzindo o calendário, por exemplo, aqui no Brasil, a gente encerrou o ano passado no dia 13 ou 14 de dezembro, Botafogo contra o Pachuca, mas poderia ser dia 18, mais ou menos, de dezembro, o último jogo, caso fosse a final. E esse ano iniciou o Cariocão dia 10 de janeiro, menos de um mês depois, lá fora, ou seja, sem pré-temporada, sem nada. Lá fora, tirando os dois times que vão para a final da Champions League, que jogam aí no comecinho de junho, os campeonatos nacionais todos terminam em maio já, final de maio, ou seja, é junho inteiro sem jogo, julho também quase todo sem jogo, aí você tem aí aquela Copa Mickey, a Dallas Cup, né, essas competições aí pré-temporada, para treinar, se preparar para o pega pra capar. Em agosto começam os campeonatos de verdade, a bola rolar com força. Aqui não, aqui menos de um mês depois do último jogo do ano anterior, tem o primeiro jogo do ano atual. Lá fora são 2 meses parados, sem jogo. Aí você pode fazer um show no seu estádio que dê tempo suficiente para a grama se recuperar, a grama natural. Agora aqui no Brasil, vai fazer quando? Se em menos de um mês você terminou um ano e começou outro. Então é muita choradeira e não propõe reais soluções para a questão. Acho que é muito mais show de perdedor. Breaking news! Jornalista diz que Thiago Almada deve voltar para o Botafogo para o Super Mundial. Aspas, 95%. A não ser que dê uma zebra. Bom, isso é animador, porque tendo em vista o que está jogando o Almada no Lyon e na seleção, seria um baita reforço. Thiago Almada de volta ao Botafogo é o cenário provável de acordo com Otávio Bocão, do canal Resenha Alvinegra. Bocão que volta e meia participa também do Donos da Bola Rio, né? Segundo o jornalista, ele também participou durante muito tempo da Botafogo TV, então tem bons contatos dentro do Botafogo. Segundo o jornalista, o meia da seleção argentina, que está emprestado pelo Glorioso ao Lyon, deve retornar para o Super Mundial. A notícia boa que tenho para dar para vocês é que 95% de chance de Almada jogar o Super Mundial no Botafogo, a não ser que dê uma zebra. Falei com pessoas muito próximas de Almada que estão junto com ele direto. Já se construiu esse projeto, está tudo costurado para o jogador jogar o Mundial pelo Botafogo. Vai voltar para o Mundial, a não ser que dê zebra. Estou falando que está 95% certo, afirmou Otávio Bocão. O jornalista, no entanto, disse que Bitelo, do Dinamo Moscou, não deve ser reforço para o segundo semestre de 25. Pô, caraca, estranho, porque os russos estão bem alinhados com o Botafogo, né? Até aquele pedido dos russos para esperarem um pouquinho até o meio do ano, que no meio do ano eles faziam um acordo e tudo mais. Gostaram da postura do Botafogo com relação à não apresentação do Bitelo, que não interferiram nisso. É estranho, né? Vamos ver o que ele falou. A notícia ruim é que acho que o Bitelo não vem. Uma pessoa me disse que é quase zero, nem no meio do ano. Esse me desanimou um pouquinho, porque eu queria muito o Bitelo aqui, cara. O Bitelo tinha chance de dar muito certo aqui, assim como deu certo o Luiz Henrique, né? Eu sempre falei que eu via o Bitelo ao sair do Grêmio, né, para o Dinamo, muito mais pronto e mais jogador do que era o Luiz Henrique quando ele saiu do Fluminense para o Betis. Infelizmente, tomara que o Bocão acerte no Almada e erre no Bitelo, né? Tomara. FIFA oficializa a premiação do Super Mundial de clubes. Botafogo vai receber quase 87 milhões de início. Isso aí é só para chegar lá e jogar, tá? Está oficializada pela FIFA a premiação do Super Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho deste ano nos Estados Unidos. Por participar da competição, os clubes brasileiros, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, vão receber 15,21 milhões de dólares, que dá cerca de 86,6, que com a variação do dólar, né, pode chegar a 87 milhões de reais, né? Há ainda uma premiação por vitórias e empates nas fases de grupos. O campeão pode chegar a levar até 125 milhões de dólares, aproximadamente 713 milhões de reais. Vamos ver aqui abaixo a lista de cada tipo de premiação. Veja abaixo valores divulgados pela Rádio Itatiaia, que são as premiações só para você pisar lá, né? Que tem por continente, varia um pouquinho o valor.
Clubes europeus, tem vários níveis, né? Tem o RB Salzburg, tem o Porto e tem o Bayern de Munique, o Manchester City e o Real Madrid. Tem vários tipos diferentes de europeu. Pode receber de 12,8 milhões de dólares, que dá 73 milhões de reais, a 38, mais de 3 vezes, 0,19 milhões de dólares, 217 milhões de reais. Clubes sul-americanos, que no caso Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, River e Boca. 15,21 milhões de dólares, dá 86,6 milhões de reais. CONCACAF, 9,55 milhões de dólares, 54,4 milhões de reais. Clubes da Ásia, mesma coisa. Clubes da África, mesma coisa. E aí a Oceania, os clubes da Oceania vão ganhar 3,58 milhões de dólares, 20,4 milhões de reais. Aí, por premiações por fase, né? Você tem aqui os times que, além de receber o dinheiro para pisar no estádio e participar da competição, né? Você na fase de grupos vai ganhar 2 milhões de dólares, 11,3 milhões de reais. E 1 milhão de dólares, 5,6 milhões de reais, por vitória e empate. Ali, né? 2 milhões de dólares por vitória, 1 milhão de dólares por empate. Derrota, logicamente, não ganha nada. Aí, passou para as oitavas, você ganha a premiação de 7,5 milhões de dólares, 42,7 milhões de reais, que vai se somar às premiações que já recebeu por empatar e ganhar e por participar, né? Vai somando aí. Quartas de final, 13,125 milhões de reais, de dólares, quer dizer, dá 13 milhões 125 milhões de dólares, 13 milhões 125 mil dólares, né? Dá 74,8 milhões de reais. Nas semifinais, chegou na semi, você vai ganhar 21 milhões de dólares, que dá 119 milhões, não, 119,6 milhões de reais. 120 milhões, hein? Uma bela grana. O vice-campeão ganha mais 30, chegou na final, já é garantido 30 milhões de dólares, 170, quase 171 milhões de reais. Com a variação do dólar pode chegar a 171 milhões de reais. E aí o campeão mais 40 milhões de dólares, 227,9, ou seja, quase 228 com a variação do dólar, milhões de reais. É uma nota preta. Só de pisar lá nos Estados Unidos para jogar o Mundial, o Botafogo já praticamente ganhou um Santi Rodrigues de graça, que é o valor aí da premiação por participar do Mundial. Belíssima premiação. Vamos supor aqui que o Botafogo classifique com uma vitória, um empate e uma derrota. 87 milhões de reais, mais... Cadê as premiações por jogos, né? 2 milhões, que dá 11,3 milhão, então 87 mais 11 a 98,3, mais um empate, 5,6, né? Vai dar 98,9, vai dar 103,9, 104 milhões de reais, né? Mais a premiação de estar nas oitavas. Então, 104 que eu falei, né? Mais, vamos botar aí quase 3, vai, 42,7, quase 43. Vai dar 147 aproximadamente, né, com a variação do dólar, quase 147 milhões de reais, se o Botafogo conseguir chegar nas oitavas e morrer nas oitavas, né? Caiu nas oitavas, você ganha esse valor. Chegar nas quartas, inclui esses 147 aí, mais uns 74, vai dar uns 151, mais 70, 221 milhões de reais, se por um acaso o total, né, chegar nas quartas. E aí vou nem cogitar semi e final, porque eu acho que nenhum brasileiro chega nem perto disso. Dependendo do chaveamento, chega nas quartas. Nas quartas é impossível você não encarar um europeu gigante, como um Bayern, um Real Madrid, um Manchester City, né? É muito difícil. Então, eu acho que não dá para passar muito. Nenhum brasileiro, tá? Nem o sul-americano. Nem Palmeiras, nem Botafogo, nem Flamengo, nem Fluminense, menos ainda, nem River, nem Boca. Menos ainda o Boca. Então, acho que dá para alcançar
sendo realista e otimista, né? Uma mistura dos dois, eu acho que o máximo 220 milhões de reais. Baita premiação, tá? Um baita negócio. Bom, pessoal, então é isso. Tô ansioso, animado, apreensivo para voltar logo a soar as trombetas dos grandes jogos, os grandes clássicos, os grandes desafios do Botafogo no ano, que se não for um ano muito vitorioso, porque não dá pra gente esperar que ganhe títulos todo ano, mas se não for muito vitorioso, eu tenho certeza que o Botafogo vai disputar muitos títulos, vai entrar para disputar com vontade, com capacidade, com competitividade, com bons elencos, bons times e quem sabe aí com a Almada, né? Então vamos esperar e vamos ficar ligadinhos. Quarta-feira é hoje. Domingo, 16 horas, ao vivo na Globo, Palmeiras e Botafogo. É o início da campanha rumo ao bicampeonato seguido e ao tetra do Brasileirão. Pessoal, eu fico por aqui. Deixa o like para o algoritmo entender que o conteúdo é bom e disparar para mais botafoguenses conhecerem o canal. Comente o que está achando do conteúdo. O que você está achando? Você acha que o Botafogo vai vencer o Palmeiras no domingo? Eu acho que tem chance, mas tá mais pro Palmeiras, vamos ser sinceros. Compartilhe o link com amigos que não conhecem o canal ainda, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Mas se inscreve, tá? Porque boa parte do público que assiste o canal, boa parte não é inscrita, cara. E se inscrever ajuda muito, porque se por acaso você tirar umas férias e não assistir mais nenhum vídeo nosso durante 2 semanas, o YouTube não vai recomendar mais para você os nossos vídeos. Porque ele entende que você não quer mais consumir esse conteúdo, não se interessa mais por esse conteúdo. Agora, sendo inscrito, ele vai seguir te mandando os vídeos, tá bom? Então, pessoal, fico por aqui. Obrigado a todos pela moral de sempre. Ó, 4 planos de membros, já conhece os valores, tá? Live Pix, Pix do canal, rafoguense10@gmail.com, que é o nosso e-mail. Quer mandar uma proposta de jabá, merchan, parceria, manda ali pro nosso e-mail que a gente responde vocês assim que possível. Obrigado a todos, tamo junto. Mais tarde tem mais vídeo e tem live. E até o próximo vídeo.